Hoje o tema é cultura popular. Se você gosta de arte e educação, hoje o papo é contigo, não sai daí. Hoje a gente tá aqui para mais um episódio de Arte Terê Podcast com Milena Nicolai. Oi. Uma amiga querida de muitos anos. Não vou falar de muitos anos porque aí parece que a gente é velho, né? Ah, e tá tudo bem também. E aí a gente tá sendo etarista com a gente mesmo. Mas já soma-se aí alguns anos de um trabalho muito legal que a gente fez juntos. Mas vou deixar ela se apresentar, dizer quem é Milena Nicolai por Milena Nicolai, e depois a gente segue no bate-papo. Então tá, obrigada, amigo, é uma honra estar aqui. Eu sou Milena Nicolai, eu sou arte educadora popular, doula e palhaça. Olha, são muitas coisas. São muitas variáveis. Eu até fiz um print aqui do teu perfil pra falar sobre esse trabalho de doulagem. Sim. Mas antes da gente chegar nele, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de como a arte te atraiu. Do que te atraiu primeiro para esse lugar artístico, de cultura, não necessariamente da cultura popular, mas do teatro em si mesmo, de tudo que envolve as artes, né? A gente se conheceu lá nos idos de 2012. Foi. E através de um teste, né, para uma produção do Cena Perdida. Conta pra gente como que você chegou até o teste, o que você já fazia antes, como que você ficou sabendo disso e o que aconteceu ali e a partir dali. Tá. Então, eu em 2011, eu tava na rua, andando na praça aqui em Teresópolis. E aí eu vi uma movimentação de pessoas fazendo arte, cultura, em frente à Igreja de Santa Teresa. E eu comecei a chorar copiosamente. E eu não sabia o nome daquilo. Uhum. E aí eu comecei a chorar. O Ayrton Rebelo, gênio, que é incrível, ele veio me acolher. Ele falou, por que você tá chorando? Eu falei, porque isso é lindo e eu não sei o que é. E ele, o nome disso é teatro de rua, era a galera do Tá na Rua. Uhum. E aí ele me deu o número da Casa de Cultura, isso em 2011, e falou, vai lá fazer teatro, é de graça. E aí ali, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer da vida, sabe? E foi muito louco, porque eu comecei a fazer as oficinas lá na Casa de Cultura, e aí com a Ayrton, e aí fiquei nesse um ano, né, de experimentação, de entre que 2011 e 12. Lembrando que eu sou da roça, eu sou de Bom Sucesso. Uhum. Então, assim, eu não tive acesso à cultura, cultura no sentido teatro, até então. Então, eu não sabia o que era teatro, né? Eu conheço Folia de Reis, eu sabia o que era aqueles pequenos teatros que levavam na escola, mas nada a palco. Eu nunca tinha visto um teatro de palco na vida. E aí, quando eu encontro com a Ayrton, é meio que o meu mundo se abre, assim. E aí, muito nesse sonho, né, de que é teatro, o que é fazer teatro. Aí, em 2012, a gente se conheceu, que foi pro Paixão. Paixão musical, né? Pro Paixão. E aí, foi quando eu conheci também Janete, do Pirueta. Janete e aí, a minha vida meio que girou em torno de teatro mesmo, a partir de 2012, assim, tipo... a gente ensaiando com o Paixão, eu ajudando Janete, eu era auxiliar dela de professora de teatro, né? Eu era meio que assistente, ajudante dela. E eu meio que brinquei, né, de teatro e brinco até hoje, assim. Bacana. A gente recebeu Janete e Nara aqui. Sim, no penúltimo programa. E elas falaram sobre essa questão da arte e educação também, e do lugar que o Pirueta vem fazendo, né, de contação de histórias. Sim. E eu falei do tempo que Janete era professora de teatro. Então você ficou por ali também. Fiquei. Fazendo meio que uma assistência, né, de trabalho. Eu era uma aluna mais velha, né, assim, eu tava ali, eu acho que com 19, 20 anos, assim, ou um pouquinho mais, não lembro. E... era isso, assim, a Janete precisava de alguém pra ajudar com as crianças. E eu já fazia uns trabalhos em hotelaria, desde os 16, com recreação. Então, assim, eu tinha essa malemolência ali de brincar com as crianças e tal. E de meio que colocar uma ordem, assim, nas coisas e tal, quando elas estavam brincando e tal. E aí meio que foi isso. Tipo assim, a Ayrton me apresenta pra Janete e é isso. Nunca mais saí dessa vida. Então, em 2011, você assistiu um trabalho aqui na praça. Sim. Você gostou, foi encaminhada por um dos maiores atores e diretores da cidade, que é o Ayrton Rebelo. E
E aí você começou lá nesse trabalho na Casa de Cultura entre 2011 e 2012. 2012, você ficou sabendo do teste do Paixão Musical. Paixão Musical, já citei aqui provavelmente mais de uma vez, que é um musical baseado em Jesus Cristo Superstar, do Andrew Lloyd Webber. É um musical conhecidíssimo. E aí a gente fez, na verdade, ele era a espinha dorsal, né? A gente tinha uma colcha de retalhos e a maior parte do trabalho, dos números musicais, era do Jesus Cristo Superstar, mas tinha Godspell, tinha mudança de hábito, se eu não me engano, tudo religioso. Um pouco de hair também ali, né, no figurino. Tinha uma ideia de hair, uma energia de hair. E aí que nós chamamos, por ser uma colcha de retalho, de Paixão, o musical que falava sobre a paixão de Cristo. E aí você se inscreveu, você mandou e-mail, eu não me lembro. Amigo, também não me lembro exatamente como foi. Eu sei que eu fui fazer o teste. Que foi lá no Integrartes. Que foi lá no Integrartes. E aí foi muito louco, assim, porque eu tenho flashes desse momento, assim, de você depois falando comigo. Você passou e vamos ensaiar. E assim, foi muito louco, porque é isso, é o começo do sonho de quem é atriz, de quem tá começando, né? E aí foi muito especial. A gente ensaiou o quê? Foram 8 meses? 9, então, a gente quase? Ia falar disso. A gente fez um trabalhinho ali de 7 meses, de 2013. Iniciamos em 2013. Foi. E de 2013, e era um trabalho pra Páscoa de 2014. E aí, esse trabalho da Páscoa, ele se estendeu pro Corpus Christi. Foi. Né? Não foi feito na Páscoa. Estreou no Corpus Christi e a gente ganhou alguns meses a mais, que deu um total de quase um ano de trabalho. E aí, como é que foi esse trabalho pra você? Foi um dos seus primeiros trabalhos? Foi, grande foi. Foi, na verdade, eu acho que o meu primeiro palco grande, assim. Foi o meu primeiro palco que eu me envolvi realmente com as pessoas, com os artistas, né? Eram muitos, né? Éramos em 22, 23, algo algo assim. E então era isso, né? Era toda semana, várias horas ali. Eu acho que foi a minha primeira imersão de teatro, assim. Teve eu sou ensaio muito grata. até 3 horas da manhã. Nossa, era isso, né? Matheus, né? O Néder, ele... Quantas vezes ia até em casa comigo, tipo assim, pra me ajudar, né? Pra eu poder... Nessa época eu meio que morava na roça, morava aqui. Então, assim, era meio que... Mas foi incrível, assim. Foi uma experiência que eu entendi a potência do teatro ali. Tipo assim, acho que o Paixão foi o grande start pra eu falar, não, eu vou ser artista de palco. Eu quero ser atriz, assim, nesse lugar do reconhecimento mesmo de mim mesma, assim. Eu acho que tá com vocês, assim, tão jovem, tão menina, que não tinha acesso à cultura de uma forma muito esplêndida. Acho que você foi a primeira pessoa que me colocou nesses lugares do teatro, do musical, por assim dizer, sabe? É porque acho que você chega no teatro que você não conhecia, 2011, e 2 anos depois, você começa um trabalho onde você já une 3 linguagens, né? Da interpretação, da dança e do canto, num mesmo trabalho, como você falou, um grande trabalho, em termos de trabalho grande, de fato, né? Uma peça com quase 3 horas, cantando e dançando e atuando ao mesmo tempo. E tem que ter uma coragem, eu acho, né? Amigo, eu acho que foi muito bonito. Eu tenho muito carinho pelo Paixão, porque foi um sonho muito coletivo, né? Eu acho que a gente vem de tempos, né? A gente já tá em 2025, quase 2026 aí. E a gente atravessou muitas coisas pra chegar até aqui. E essa cumplicidade que a gente tinha era tão bonita, sabe? Assim, era sonho por sonho. Então eu acho que o Paixão, ele me trouxe muito pra esse lugar de... É isso que você quer? Você vai estar cansada, você vai cantar, você vai dançar. E, tipo, coisa que você nem imaginava que você ia fazer. Então, assim, ter tido aula de canto, preparação vocal, corpo... Que era isso, né? Acho que foi uma grande imersão mesmo. Foi uma grande imersão. Foi uma grande escola, eu acho que pra todo mundo, né? Foi. Trabalhoso, traumático, mas com uma finalização maravilhosa, né? Eu acho que sabe aquelas memórias bases do Divertidamente? Eu acho que o Paixão é uma dessas memórias pra mim, assim. Bacana. De me nutrir, assim. Toda vez que alguém fala, vamos fazer um trabalho, eu tô pronta, sabe? Eu fui nutrida e pronta, isso, lá em 2012, 2013, assim. É isso. Então, depois disso, aí... Foi acontecendo, eu fui pra Petrópolis estudar teatro de verdade depois do Paixão. Eu ganhei bolsa, aí estudei com Rodolfo Medeiros, aí fiquei muito na produção. Enfim, é isso. Era justamente minha próxima fala, no sentido de a gente teve aquele contato ali no desenrolar de basicamente um ano inteiro, ensaiando vários dias na semana, domingo à tarde toda. Quando era durante a semana e a gente precisou ir pra estúdio, teve dia da gente ficar até 1, 2, 3 horas da manhã no estúdio, ensaiando. E aí nasceu o que foi Paixão Musical.
E foi muito legal, né? Foi uma experiência bem, bem marcante. E aí, não tivemos mais contato. Eu me lembro de ver você num trabalho com o Ayrton, na Casa de Cultura. Ah, sim, a gente bem fez... colado. Foi... Então, eu tava ensaiando Paixão e a gente tava fazendo uma interpretação de Nelson Rodrigues. A gente tava fazendo um texto nosso, assim, dos alunos, que foi o Cabaré Rodriguiano. Que a gente pegou essas linguagens do Nelson e a gente fez de final de ano, final de curso na Casa de Cultura. Então, assim, foi um ano que eu apresentei 2 trabalhos muito intensos, né? Eu fiz... E foi o... Porque, assim, acho que eu, enquanto mulher, né, tive uma outra cultura, uma contracultura do corpo, né? E aí, falando muito disso, a gente vem do Paixão, com essa linguagem, que também tem uma linguagem ali, por mais que seja teatral, foi uma linguagem meio que cristã. Só que, contratempo disso, eu tava fazendo o Nelson Rodrigues. Então, assim, a minha família, pela primeira vez, me viu em cena, né? De calcinha, sutiã, fazendo uma prostituta de cabaré. Na energia do Nelson Rodrigues. Na energia do Nelson Rodrigues e recém-saída da energia de Marta Irmã de Maria. Não, era a Carla que fazia Marta Irmã de Maria. Eu fazia alguma personagem ali que também era uma personagem muito tensa, muito intensa, né? No Paixão. E aí, meio que foi muito louco, assim, porque acho que a minha família conseguiu ver também... os dois lados da moeda. Os dois lados da moeda, né? Que eu empresto o meu corpo, né? Ou 2 das múltiplas faces do Dr. Lau, por exemplo, né? Exato. Trazendo uma outra referência aí, porque eu acho que é isso, né? Ontem foi dia do artista de teatro, e aí a gente vê várias postagens aí de vários artistas com muitas faces, né? Com muitas personas. Porque o teatro é isso, né? É você viver várias vidas em uma só. E aí, até ali, estivemos juntos por essa partícula de tempo. Sim. E de lá pra cá, quem é Milena? Eu não sei qual é a tua história de lá pra cá. Assim, o que aconteceu? Você falou que foi pra Petrópolis. Fui pra Petrópolis. E aí, é longo, mas eu vou resumir, tá? Pode falar à vontade. Então, logo depois eu ganhei uma bolsa. Eu fui assistir um espetáculo do Rodolfo Medeiros no Sesc. E aí, no final do espetáculo, eu me apresentei. No Sesc Petrópolis? Não, no Sesc daqui de Aqui de Teresópolis. Teresópolis? Ele veio trazer um espetáculo. E a Sabrina, ela já fazia teatro lá em Petrópolis. E ela já tinha comentado comigo. Aí, acabou o espetáculo, eu fui falar com ele. Eu falei, olha, eu sou a Milena, tô fazendo teatro. Gostaria de saber como que funciona o curso. Mas é isso, não tenho grana. E aí, a gente conversou por um tempo, ele falou, desce a Petrópolis. Aí, eu fui lá e ele me deu uma bolsa. Então, eu pagava um valor super simbólico. E aí, eu ganhei uma bolsa pra estudar teatro. Aí, eu fiquei estudando teatro de, acho que isso, 2013, 2014, até 2017. Petrópolis. Aí, eu me mudei pra Petrópolis. Fui estudar realmente teatro, né, com essa galera, assim, que era um curso técnico. Eu fiz formação técnica. Então, assim, e contraponto disso, a faculdade a UCP, que é a faculdade de humanas ali, era do lado do meu curso. Então, eu ia muito pra UCP também pra assistir as aulas de psicologia, de filosofia, que era uma coisa que eu gostava muito, de sociologia, que é um pouco da gente, né? Total. E aí... E no meio do caminho disso, sempre trabalhando muito com arte e educação, fazendo oficinas, trabalhava com recreação também dentro de hotelaria. Enfim, assim, sempre arrumei uma forma de ter um dinheiro ali pra me manter, mas estudando teatro. E morando lá? E morando lá. E fazendo teatro, grande amor da minha vida, paixão da minha vida. E aí, lá em Petrópolis, a gente fez os festivais, né? Tinha festival de esquetes. Ele promovia vários festivais. Vários festivais. E aí, eu fiquei muito nesse lugar da produção, de ajudar Rodolfo. Porque, enfim, né? Eu gosto muito de produzir, de produção também. Eu fiquei muito nesse lugar de produção. E, por mais que eu fazia teatro, muito apaixonada por produção, né? Então, eu fiquei muito nesse lugar, assim, de dar aula, de fazer oficinas. O Rodolfo tinha uma turma só de crianças Down. Então, a gente fazia muitas aulas de arte, né? De arte educação, de arte terapia mesmo. Foi um processo muito bonito. Aí, em 2017, eu vou pra Fortaleza, pra um congresso com o Zé Celso. Que maravilha. Pois é. E aí, eu vi Navalha na Carne. Com ele, não? Com o Zé Celso. Mentira. Vi. Não tinha essa informação Pois mesmo. Amigo, assim, foi... Eu separei essa foto, deu sentadinha, Navalha assim. na Carne, pra quem nos assiste, nos ouve, é do gênio Plínio Marcos. A gente fez em Teresópolis Abajur Lilás, que é magnífico, né? Eu vi. Fizemos várias montagens, várias temporadas do Abajur Lilás. E Navalha na Carne é uma peça... Pra quem não sabe, o Plínio Marcos, ele, eu diria...
com muito cuidado que ele é o equivalente ao Nelson Rodrigues paulista, né? Nelson carioca e Plínio Marcos paulista. Então eles fazem esse tipo de teatro, esse tipo de texto mais pesado, né? É denso, mas é intenso, né? Eu acho que ter tido a oportunidade de ver Plínio pelo olhar de Zé Celso, ali eu explodi, assim, sabe, amigo? Eu não cabia em mim, sabe? Assim, eu tava num congresso de educação popular, né? Lá em Fortaleza. Um dos maiores gênios do país. Isso, assim, tipo assim, as pessoas não entendiam a grandeza dele. Eu ali, assim, obcecada, né? Eu e uma meia dúzia de pessoas que éramos artistas de teatro, olhando pra ele como essa figura realmente... como se fosse um semideus, assim, né? Não nesse lugar do semideus, mas... Alguém que tem muito potencial pra passar e que não tem gente ali pra absorver. Eu acho que era sobre isso, assim, sentar aos pés dos mais velhos, dele, né? sabe? Entendi. Eu acho que sentar aos pés de Zé Celso pra ouvir ele falar foi um dos grandes, assim, starts da minha vida, assim. Era isso, era ele por ele e assistir um espetáculo dele, assim. Foi muito especial. Eu voltei muito nutrida e já tava recém me formando, né, em teatro. E aí... eu me formei no final de 2017, aí comecei a fazer filosofia, enfim, também, porque era uma coisa que eu gostava. Não continuei, porque eu não tava dando conta, era muita coisa. E aí, logo depois, nesse meio do caminho, eu sempre fiz alguns trabalhos aqui com as meninas do Pirueta, né? Fiz 2016, 2017, 2018... porque assim, como elas falaram mesmo aqui, o Pirueta é esse lugar que acolhe, né? Esse lugar que... a gente tá fazendo um trampo assim, e aí surgiu, Mi, você quer fazer? Vem pra cá pra ensaiar. Então eu sempre ficava nessa vida meio cigana, né? Morava em Petrópolis, estudava lá, mas ia pra, sei lá, pra Saquarema fazer um trabalho, vinha pra Teresópolis fazer um trabalho. E aí meio que minha vida foi se indo pra esse caminho. E a partir de 2019, que foi antes da pandemia, eu voltei pro Pirueta mesmo, assim, pra gente fazer A Palhaça e o que é um espetáculo de palhaçaria feminina, assim, só com mulheres, né, que são a Janete e a Nara, e eu em cena. E aí foi um outro grande trabalho, assim, que a gente fez, e aí chega a pandemia. E aí foi 20, que a gente, né? Tava no Sesc Verão, a gente fez o Chiclete por um bom tempo, fazendo os Sescs, né, a gente rodou com o Sesc. E aí depois eu rodei com elas, a gente ia começar a rodar com A Palhaça o que é. E aí veio a pandemia. E aí a gente parou tudo. Parou, só que a gente teve que gravar algumas coisas em estúdios. E aí foi uma grande loucura. Porque você começa a ter que dominar uma outra linguagem do nada, assim, da noite pro dia. É isso, a gente que é do teatro, a gente é expansivo, né? Eu fiz muito teatro de rua também, né? Então assim, eu venho desse lugar que eu tenho que ocupar. Né? Eu sou uma pessoa grande, eu gosto de ocupar os espaços. E aí quando você vai pra câmera, né? Essa coisa... desse tamanhozinho aqui, vocês não têm noção do que é? E aí você tem que estar aqui, né? É curioso, muito curioso a Milena falar isso, porque assim, até pra mim, né, o André, nosso querido diretor, me fez esse convite pro podcast no ano passado, e a gente gravou o primeiro, e eu completamente, eu não tava em casa, né? É muito diferente isso daqui, do que é o palco, do que é o teatro, do que é o público. Na hora, o Antônio Fagundes, eu já posso ter citado isso aqui também, porque eu sempre repito as coisas. Ele falou uma vez numa entrevista pro Jornal Hoje que o teatro é onde a gente aprende assistindo os colegas, né? Porque onde você erra ao vivo, e ao vivo você precisa consertar, corrigir. Aqui, se houver uma falha, a gente pode cortar, ele pode cortar e fazer de novo. E lá não. E aí eu queria fazer um adendo, que quando a Milena fala do Zé Celso Martinez, ele muito grande, assim pra gente... A gente tem noção dessa grandeza dele, mas talvez muitas pessoas que estejam assistindo o podcast, que estejam ouvindo a gente, não vão ter. E aí, para as pessoas terem o parâmetro, o Zé Celso Martinez, ele tá pro teatro como, por exemplo, as pessoas vão ter, eu acho que um maior entendimento se eu disser que, como Fernanda Montenegro, ou Paulo Altran, ou Raul Cortez, ou Cleide Diáconis, estão para a TV, que são todos atores que também são imensos no teatro. E o Zé Celso é megamente imenso no país pro teatro. Fez TV também, né? Eu me lembro de uma novela que ele fez,
com muita clareza, porque foi uma novela que eu acompanhei e gostei muito, que foi o Cordel Encantado. Sim, eu amo Cordel. E ele fazia exatamente esse papel meio que de... Não de semideus, mas no entendimento do que você falou, de conselheiro do rei, né? Isso, é como se ele fosse um eremita, né? Eu acho que, brincando, né, com os arquétipos, eu acho que o Zé Celso, ele vem com essa coisa do eremita, assim como a Mir, né? Sabe? Exato, assim como a Mir. Eu tenho um livro da Mir, né, autografado pelo Amir, porque foi o primeiro teatro que eu me encantei, né? Então, assim, ter essas duas pessoas que eu tive a honra de conhecer, de trocar, de vivenciar experiências, foi muito louco, assim, porque aí é isso, né? A gente vai, eu fiz escola, Fernanda Montenegro, né? Nossa Hora do Teatro. Fiz muitas oficinas lá com a galera dos Ciclomáticos. Fiz oficinas também no tablado. Eu sempre fui essa pessoa que eu ia, né? Fui pra Curitiba fazer Regina Vogue. Curitiba tem várias coisas. E aí, um festival magnífico. É muito louco, assim. Eu fui indo, Vitor Hugo, eu não sei exatamente, tipo, te contar como que foi tudo isso, assim. Eu sempre fui muito indo, né? Minha mãe e meu pai falam muito que eu tenho esse espírito de cigana. Deixando a coisa acontecer literalmente, né? Eu deixava muito acontecer. Eu tinha muito essa segurança do meu dinheiro, do meu trabalho. Nunca abri mão dessa coisa da recreação, do teatro brincante, né? Eu acho que o brincar, ele vem sempre nesse lugar da cura, do cuidado, né? Eu acho que sempre tive isso, né? De ter outros trabalhos pra poder me nutrir e me manter no que eu amava, que era teatro. Então, se eu podia ir fazer alguma coisa, eu ia. Basicamente o que todos nós interessados fazemos, exato. né? E me fala uma coisa, aí chegou pandemia. Chegou pandemia. E aí você foi pra esse lugar de parar. E de ter que fazer algumas coisas em estúdio. Sim, foi. Foi meio louco, assim, porque eu vinha, né, de uma grande crescente, assim, de fazer coisas, né? E aí, do nada, a pandemia meio que deu essa travada, assim. A gente perdeu alguns contratos. Eu perdi alguns contratos também de outras coisas, de outros trabalhos que eu tinha. E aí, eu me vi tendo que fazer, né, assim, me inscrever pra edital, pra fazer coisa aqui na câmera pequenininha. No período da pandemia. No período da pandemia. Aí, passei por uns 2 editais aqui da cidade. Fiz alguns editais com pirueta. A gente meio que gravou só a gente e tal. Mas tudo muito... Não sei pra você. Mas, pra mim, eu tenho uma autocobrança muito grande audiovisual. Então, foi muito difícil. Assim, eu acho que é isso. O teatro, ele tem esse poder de... Se eu errei, eu conserto e eu vou, não tá gravado. Deixa andar. Aconteceu. Ninguém sabe. Já aqui, não. Isso aqui vai ficar gravado pro resto da vida. E aí, dá uma confusão, assim, de tipo... Será que eu tenho essa coragem mesmo? Bem, no final das contas a gente tem. Mas é muito louco, assim. Eu acho que a nova geração já é muito conectada. Já tem uma conexão com as telas, de olhar pra tela como se fosse olhar nos olhos. Muito natural. O que eu não acho muito natural. Né? Eu acho que a gente vem desse lugar de sentar e assistir o corpo do nosso colega, de entender a voz do nosso colega, entender a dimensão, o figurino, o que ele tá propondo, sabe? Quais são as demandas, as dores. Acho que muito sobre esse trabalho do corpo mesmo. E eu senti muito falta disso na pandemia, né? Dessa conexão mais profunda. Eu assisti essa semana o Matheus Nastergalli no Provoca. Ele falando dessa coisa, né, do que é ser um ator, né, do que é ser uma atriz. E de que quando a gente vai pegando muitos personagens, é como se a gente fosse criando uma ferida de dentro pra fora. E aí tem uma hora que a gente já tá em carne viva, sabe? Sem saber quem se é. Eu acho que eu me senti muito exposta na pandemia, nesse lugar. Porque eu estava ali para telas como, sei lá, esse copo tá. Então, era meio que... Foi um pouco difícil, assim, pra mim. Porque eu sou muito do povo, né? Eu gosto de gente. Porque a gente se sente um pouco perdido de fato, em que lugar estou, né? O que é que eu ocupo aqui, né? Sim. Enquanto esse copo, o que é que eu preciso fazer aqui? Porque eu não tenho como trocar, né? Eu tenho uma fala no Nastergalli também que eu acho muito legal, de muitos anos atrás, quando eles gravaram o primeiro Alto da Compadecida. Primeiro Alto. E ele faz um João Grilo maravilhoso, né? E ele como paulistano fazendo um nordestino, né? É muito bonito com isso. Com muita assim, perfeição, também, o ofício do ator. E aí, se eu não me engano, é a Marília Gabriela que pergunta pra ele, né? Como ele desenvolveu esse João Grilo. Aí ele fala, então,
Não sei dizer. Porque ele tem esse processo de dentro pra fora e que vai tornar o artista quase em carne viva até esse personagem nascer, essa persona nascer de fato. Mas às vezes não vem, né? A gente tem muita dificuldade disso. Eu tô ensaiando uma peça agora que eu tô com essa dificuldade de entender como é esse personagem. E aí ele diz assim, olha, eu tentava, eu buscava, eu tentava construir, eu pensava e eu pesquisava e não acontecia nada. E eu me lembro que quando a gente tava, às vezes a gente lia o texto, a gente ensaiava e nada acontecia. E aí a gente ia gravar. E aí quando ele falava roda VT, atenção, gravando, parece que esse João Grilo vinha. Era com o clique da câmera, assim, o barulho da câmera, né? Então eu acho que também é entender essas múltiplas linguagens, porque a gente vai pra esse lugar que é novo pra gente, mas que alguma coisa dá um clique, dá um estalo, né? É isso, eu acho que é muito desafiador, assim. Eu acho que fazendo uma ponte com o agora, sabe? Que foi o que aconteceu, né, a partir do LED, né, desse prêmio que a gente vai comentar daqui a pouco. Uhum. Mas é isso, assim, eu precisei encarar o palco da Globo, com o microfone da Globo, né? E aí foi muito louco, assim, lá eu achei que eu não ia dar conta. E eu dei conta. Antes da gente chegar nesse lugar aí, vamos manter ali a... Vamos manter a linha do tempo. A gente nem precisa manter uma linha do tempo, mas vamos... Porque isso daí é o grande... Eu não sei, você pode me corrigir, mas a impressão que eu tenho é que ele é o grande... A carta, né? Não de finalização, mas de chegada num outro momento da sua história, né? Sim. Depois que teve a pandemia, acho que eu cheguei muito pra lá. Depois que você chegou nesse lugar de pandemia e de entender uma nova linguagem, como é que vocês fizeram pra começar a voltar? Ou pra refazer essa arte? Porque, por exemplo, eu me coloco nesse lugar. A gente tem, até 2019, vários eventos fechados com o Sesc Teresópolis. E trabalhar no Sesc é maravilhoso, nós sabemos disso, todo mundo sabe disso. E aí a gente fez muitas apresentações, 2016, 17, 18, 19. A gente fez o Festival Sesc de Inverno, que era um sonho desde sempre. E 2020 a gente tinha 3 grandes trabalhos já também agendados com o Sesc. Dentre eles, Ariano Suassuna, Farsa da Boa Preguiça, que era uma peça muito amada, num palco muito desejado. E aí veio a pandemia. E tudo foi engavetado, tudo foi parado. Aí a gente tentou fazer algumas coisas pra câmera, pro Instagram. E não é difícil, amigo? Muito difícil, muito tenso, muito... Teatro gravado não é vazio. Teatro, né? Assim... Eu amo, nesse meio do caminho também, né, estudando lá em Petrópolis, eu fiz cinema, né? Eu fui atriz de um projeto que era da escola, lá eles têm uma das escolas lá, tem uma formação técnica de cinema, de audiovisual. E aí me convidaram pra ser atriz, e eu tava bem nesse período de me formar, né, e tal, em 2017. E aí eu fiz cinema, assim, tipo assim, foi meu primeiro filme, eu fiquei muito encantada, assim, tipo... E que é diferente, né? E aí é isso, assim. Eu acho que cada linguagem foto, né? Tem uma foto, que é a capa do filme. Sim, é isso, gente. É um filme feito por adolescentes de escola pública, sabe? Sonhando em viver isso. E você abre o peito e vai, assim. O texto era deles, o roteiro era deles. Eu emprestei a Milena, sabe? E aí, enfim, foi muito interessante também. Porque eu já meio que ajudava ali em produções, né? De festivais e tal. E sempre muito envolvida com isso. Mas via a diferença que é, né? Tanto do cinema, quanto do teatro, quanto do audiovisual. O audiovisual que eu falo hoje, muito ligado à tecnologia, né? Às redes sociais, ao que é, né? Essa grande conexão, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Que é o YouTube, o Instagram, TikTok, e todos esses espaços, que pra quem domina é maravilhoso. Sim. Mas eu tenho uma grande dificuldade até hoje, assim. De dominá-los. E aí, você fez... Eu acho que foi pré-pandemia. Você fez um trabalho também como arte educadora, como recreadora. Sim. Ainda em Teresópolis, com a Jujuba. Sim, a Jujuba tá aí. Mas ela foi... O lançamento dela, a estreia dela foi antes da pandemia?
Amigo, então a Jujuba existe há muitos anos, né? Tá. A Jujuba existe desde dessa época aí, de 2011, 12. Porque a Jujuba nasceu dentro do hotel. Na verdade, a minha primeira palhaça foi a Jujuba, dentro da hotelaria. Porque eu Fazendo a recreação. Fazendo a recreação. Trabalhei em vários hotéis. Trabalhei aqui no Le Canton, trabalhei, enfim, Vitória Garden, sei lá, nem lembro mais o nome dos hotéis que tinha aqui na cidade. Trabalhei muito tempo no Le Canton também, né? No Le Canton tinha essa coisa das linguagens múltiplas, né? Então tinha circo, tinha mágico, tinha um monte de coisa. Então eu aprendi muito também, assim. Foi uma grande escola pra mim. Não sei se eu podia falar, né, o nome das empresas, né? Mas tudo bem, desculpa aí. Qualquer coisa você corta, amigo. E aí, meio que, enfim, trabalhando muito com esses lugares do teatro, a Jujuba meio que surgiu. E aí, fiquei, tipo assim, até agora, esse ano ainda, fazia alguns trabalhos como Jujuba. Tô aposentando ela agora. Meio que... Mas é isso, assim, a Jujuba, ela é arte educadora mesmo, né? Tipo assim, Saquarema, né? Porque eu não te contei, mas nesse 21... eu fui morar em Saquarema, eu fui tirar um tempo de hiato. Cerramentozinho ali da pandemia. Cerramentozinho da pandemia, eu fui tirar esse hiato em Saquarema pra cuidar de mim, assim. Falei, não tô fazendo teatro, não tô com nada, com contrato, com nada. Vou me dar um tempo, assim, vou estudar outras coisas, né? Enfim, aí tava fazendo faculdade de moda, enfim, eu passei por muitas coisas, amigo. Aí meio que isso, assim, aí tava passando pela faculdade de moda, nesse período de 2000, enfim, eu terminei em 2017 o teatro, fui fazer moda 2018, e aí terminei moda 2022, e aí logo depois eu meio que caí de paraquedas nessa minha nova jornada que tá sendo da arte, a educação e a ciência, que foi muito primeiro pro lugar da saúde mental, em Saquarema. A FAITEC me convidava pra falar sobre a importância do brincar. E aí eu falei, gente, como assim importância do brincar? Eu sei da importância do brincar, mas assim, ir dar uma aula, uma palestra sobre a importância do brincar na FAITEC, né? Eu ficava meio confusa, assim, de começo. E aí foi indo, assim, aí cada vez mais surgiu, aí fiz as feiras, né? As FLIs, que é feira literária. Aí fui indo, assim, amigo. Fui fazendo. E foi nesse momento aí que se desenvolve, ou que você conhece, que começa o trabalho da doulagem? Foi, exatamente. O que acontece? Eu fui entendendo muito primeiro, lá em Saquarema, eu entrei muito num processo de autoconhecimento, assim, sabe? Na pandemia, assim, de autoconhecimento mesmo. De olhar pra mim, olhar pro meu útero, né? Essa coisa do útero, né? Do sagrado mesmo, assim. Eu queria muito entender quem eu era de verdade, queria dar uma chance pra olhar pra esse corpo biológico, físico, que pensa, que é criativo. E aí, enfim, nos estudos, né, sobre autoconhecimento, saúde mental, principalmente, a gente tem ali o útero, né, em pessoas que têm útero, a quinta maior importância do corpo, né, que tá ali do lado do coração, enfim, do lado do cérebro, do intestino, piriri, pororó. E eu falei, gente, como assim o útero tem esse poder, né, isso na pandemia. Aí eu comecei a estudar sobre o útero, sobre... Enfim, essa coisa da criatividade. Fui pra Saquarema, comecei a trabalhar muito com isso, sobre o brincar, a importância do brincar para a saúde mental, para que as adolescentes, né, possam se olhar mais, se conectar mais. E aí eu fui entendendo a importância. E eu conheci algumas doulas nesse processo. E aí uma delas virou pra mim e falou assim... Amiga, por que você não faz um curso de doula? Você seria uma ótima doula. Você já é uma doula, né? Tipo... Você já ajuda as pessoas, você já faz esse trabalho terapêutico, né? Meio holístico, o trabalho da doula, né? ele consiste especificamente em... Então, a doula, ela é uma profissional da saúde física e emocional de pessoas que gestam. Desde a gestação até o dia do parto e também no pós-parto. A doula é um trabalho de qualidade para reduzir mortalidade. O que a gente faz? A gente dá aulas de educação perinatal. No dia do parto, a gente dá esse suporte, né, pra pessoa que tá gestando ali. Porque é um processo muito biológico, fisiológico, que tem muita dor também. Não vou falar que não tem, porque tem. Mas que também tem muito autoconhecimento, né? Então, a gente nutre e ensina para que essas mulheres, essas pessoas que estão gestando, os seus direitos. Então, a gente vai falar de violência obstétrica, racismo obstétrico, que acontece muito. A gente ensina elas a como fazer um plano de parto, que é um direito. O plano de parto é quando você cria
uma cartinha, pode ser à mão ou no computador mesmo, e você imprime e você coloca isso junto com o seu plano de parto, para que no dia do parto você não sofra nenhuma delicadeza, né? Nenhuma violência obstétrica, porque a gente tá num país muito cesarista. E é isso, gente, doula não é contra a cesárea salva vidas, a gente sabe disso, mas a gente entende que o corpo, ele virou produto. Então, a gente vai para um lugar mais social, né? Então, assim, quando a gente pensa, né, em racismo obstétrico, é porque os corpos, quanto mais retintos, mais usados para estudo eles são. Então, assim, a doula é uma profissional que ela acaba sendo um pouco de lugar de segurança para as pessoas que estão gestando. E aí, no dia, ela tem esse acolhimento e essa segurança de que tem alguém ali. Claro que a gente não vai impedir ninguém de fazer nada, né? Assim, se a equipe desse hospital, se a equipe desse hospital for uma equipe não respeitosa, vai acontecer alguma coisa e a gente não pode fazer nada. Nada mesmo, nada. Mas se a gente nutre conhecimento, né? Sim. Se a gente dá conhecimento para essa gestante, para o companheiro, para a companheira, para quem tá ali, e aí, ou para essa mãe, às vezes a gente tem gestantes que a mãe tem 40, 50 anos e que nunca ouviu falar de plano de parto, de violência obstétrica, e que já passou por isso, enfim. São outros caminhos. E eu comecei meio que me apaixonar por essa coisa do autocuidado, só para voltar na questão de saúde do útero. Essa amiga falou para mim, falou, faz um curso. E aí eu fui fazer um curso de doulagem. E aí, na doulagem, a gente também faz arte. A gente tem arte placentária, a gente pega a placenta, faz arte com a placenta, a gente pinta a barriga dessa gestante, dá um dia de chá de bênçãos, que é essa conexão. É um trabalho ancestral mesmo, assim, amigo. E aí, isso é muito teatral também, sabia? No final das contas, assim. Eu imagino que seja. É muito teatral, assim, é muito cênico. É ocitocênico, sabe? É bem ocitocênico, né? Que você tá vivendo esse amor de uma pessoa que tá pra parir mesmo. E você faz parte disso sem ser da família. É muito louco. E aí é onde nasce o útero pop? É onde nasce o útero pop. Explica pro pessoal o que é o útero pop. E qual que é o projeto? Então, o útero pop é um projeto de arte e educação popular que fala sobre saúde do útero. E principalmente sobre pobreza menstrual e doulagem coletiva. O útero pop, ele nasceu desse meio do caminho aí que eu tô te falando. E eu entendi a importância de uma pessoa multiplicar essas vozes. Sabe? Eu acho que eu me coloquei nesse lugar de alvo, sabe? Já que eu sou do teatro, já que eu sou palhaça, enquanto mulher, eu não posso errar. Mas enquanto palhaça... Tudo bem. Ok. E aí eu crio o útero pop nessa audácia de levar uma educação popular sobre saúde do útero. E aí eu fiz, né, alguns trabalhos, fui voluntária em alguns projetos sociais, sou voluntária num projeto social aqui da cidade, que é o Ponto de Luz Coletivo, do Vitor, junto com a Marcela e com o Felipe, que eu tô lá há 10 anos também, assim, né, entre indas e vindas, mas a gente sempre se nutrindo, são pessoas incríveis que sonham muito pra essa cidade, assim, eu admiro demais, assim, o Ponto de Luz é uma casa mesmo, assim, tudo de política pública que eu sei hoje foi o Ponto de Luz que me ensinou. Sabe? Então, eu passei por muitos lugares e aí o útero pop, ele nasceu, assim, tava em casa, falei, gente, eu quero um nome, porque eu quero poder educar as pessoas de uma forma pop, de uma forma clown, de uma forma teatral, de uma forma lúdica, de uma forma doce, gentil. Eu não quero que seja maçante, que seja vergonhoso, sabe? Enfim, tem muitos termos dentro, né, da ginecologia natural que a gente tá ressignificando hoje, né? Sobre a própria anatomia do corpo feminino, sobre a questão do ciclo, né? A gente vem de lugares, assim, onde a gente, por exemplo... Você já ouviu falar assim, tô de Chico? Você sabe o que significa exatamente que é tudo de Chico? Você imagina? Eu só acho que é quando a mulher tá menstruada. Sim. E aí, esse termo, amigo, ele vem... de chiqueiro, de sujo. Olha. Então, ao invés de você falar, tô menstruada, eu tô sangrando, se quiser usar a lua, por exemplo, né? Tô na minha fase da lua. A gente começa a dar nomes feios, nomes sujos,
pra esse sangue, pra esse ciclo, que é tão bonito, né? Então o útero pop, ele veio pra quebrar esses tabus e muito nessa linguagem de quebrar, assim, tipo assim, eu tô de Chico. Olha, não é muito legal, porque isso foi criado por um sistema patriarcal extremamente misógino que fala que a gente não pode sangrar. Sendo que sangrar é cíclico e tá tudo bem, sabe? É limpinho, é lindo, cheiroso, gente. Se você pega o sangue, por exemplo, quando a gente tem muitas formas de absorventes, né, hoje, né? Quando eu falo isso, o pessoal olha pra minha cara e fica, meu Deus, que coisa doida. Não, gente, realmente, né? Se você hoje usa um coletor, que é um coletorzinho de silicone, tem até aqui na cartilha. É um coletorzinho de silicone. E você retira, não tem cheiro. Porque o que dá cheiro é o contato do nosso sangue com o oxigênio e com as partículas que tem nos próprios absorventes, que são, né, enfim, tal. Mas, enfim, grandes estudos sobre saúde, né, do útero, o que é vulva, né, que a gente chama de pepeca também, o que é vulva, o que é... Enfim, dar nomes. E muito nesse lugar de... enquanto educadora e mulher, Vitor, Vitor Hugo, eu penso muito que a importância de ser uma educadora popular é dar nome às coisas. Sabe? De verdade. É saber classificá-las. E de uma maneira como você colocou aí, que é uma maneira lúdica, que ela é séria, mas não tem termos pesados cientificamente falando, para que seja de fácil acesso para todo mundo. Por isso popular. Exatamente. Então, assim, o útero pop, ele veio de pop, de popular, sabe? Tipo assim, porque eu quero que seja pop. Eu quero que as pessoas possam não ter vergonha de pegar um útero na mão e olhar, sabe? Eu quero que as meninas... A gente tá, Vitor Hugo, passando por uma questão que agora é mais social mesmo, assim, a gente pensando, de meninas de 8 anos menstruando. É uma criança, né? Então, a gente pensa que isso, uma criança de 8 anos menstruando na escola, muitas vezes em uma situação vulnerável, ela perde de 45 a mais dias na escola durante o ano. Enquanto quem não menstrua, não perde. Então, o útero pop nasceu com esse desejo de manter as meninas nas escolas, sabe? De eliminar essa evasão escolar que acontece muito. Eu que venho do interior e também trabalho na periferia, vejo muito isso, né? As meninas trocando a escola por esse lugar de falta de cuidado, por não ter acesso. Isso é muito interessante, porque... Te interrompendo, porque eu trabalho numa escola privada, né? E aí, às vezes, eu tenho vários amigos, colegas que trabalham, são professores em escolas públicas. Sim. E aí a gente fala sobre as diferenças, né? Então, por exemplo, eu tenho crianças, meus alunos e alunas, que são extremamente bem instruídos porque eles têm acesso a tudo. Então, eles têm família que já previamente já teve lugares culturais de acesso à cultura, de acesso à educação, que são privilegiados e que tem as conversas, e vão para a escola, e tem outros ainda, e tem o material didático, e tem as falas, os debates, as conversas, os documentários que assistem, os filmes, tudo. Mas todas as meninas têm? Não, é isso que você está falando, né? Porque talvez a maioria não tenha. Talvez a massa popular nas escolas públicas seja de meninas e meninos que não têm pregressamente nenhum tipo de base, nenhum tipo de estrutura de entendimento para essas coisas. É isso, assim, na pesquisa do útero pop, assim, quando eu inscrevi o útero pop no LED, eu sabia que era um projeto que eu tinha que dar dados, né? Então, assim, 1 a cada 4 meninas não tem acesso a produtos de higiene menstrual. Então, assim, hoje a gente tem absorvente pelo SUS, sabe? Então, assim, muitas delas sofrem ainda, sem saber que tem direito. Sim. Né? Aí, por exemplo, 60%, assim, dos homens adultos, né, e dos meninos se sentem desconfortáveis em conversar sobre o assunto. Gente, biologia, né? Tipo, tá tudo bem. Você uma hora vai ter contato com sangue, seja da sua mãe, da sua tia, da sua irmã, da sua avó. Vai acontecer, gente. Tá tudo bem, sabe? Então, assim... E nesses dados é muito doloroso também, né? Assim, e eu acho que o útero pop veio pra tirar um pouco dessa... Não apagar,
a importância dos dados. Pelo contrário, né? Eu tô terminando biologia agora por conta do útero pop, assim. Eu acho que a importância de ter feito uma pós em arte-terapia, de estar terminando uma segunda formação, né? Uma licenciatura em biologia, é justamente para poder comunicar. Sim. Comunicar. Eu tenho dados, é científico, mas não precisa ser pesado. Perfeito. E aí, veio o LED. Veio o LED. Explica o que é o LED. O LED é um festival de educação produzido pela Globo, né? Enfim. E aí, no ano passado, eu fui assistir o LED. Eu fui assistir porque eu queria assistir algumas palestras. Fui assistir a Sandra Nemberg, porque eu amo a Sandra Nemberg. E aí, a Sandra Nemberg, numa dessas falas, ela falou, por que você não escreve um projeto seu? Eu falei, imagina. Eu tenho esse videozinho, né? De eu falando assim. E aí, eu falei, não, imagina. E aí, corta para o mês seguinte... falando, eu tenho um projeto. Vou me inscrever. Vou me inscrever. Me inscrevi, passei. Quantos inscritos? 3.400, quase 3.500, Brasil. E as etapas, elas foram se diluindo de quanto em quanto você foi passando? Então, quase, eu vou arredondar, não é 3.500, é 3.400 alguma coisa, tá? Mas de 3.500 foi um top 80, né? Assim, eles foram selecionando projetos. A primeira projetos. Eliminatória já foi pra 80. Já era pra 80. Então eu falei assim, não vou passar, né? E aí passei pro top 80, eu tava dentro do ônibus, indo pra Saquarema, recebo um e-mail e uma mensagem no WhatsApp. Parabéns, você foi selecionada pro top 80 do Desafio LED. Eu, o quê? E aí eu comecei a chorar dentro do ônibus. Faço ideia. Foi muito louco, assim. E aí a gente tinha que mandar materiais e tal. Minha sorte é que eu já tinha, né, algumas coisas. E aí mandei pra eles. E aí a gente tem uma primeira reunião. A gente tem essa primeira reunião com a Mastertech, que é uma empresa de São Paulo, que a CEO é a Camila Schutt, e ela é da tecnologia. Ela trabalha com essa coisa da IA, ela trabalha com tecnologia, ela é formada em ciência de tecnologia, enfim, é uma mulher maravilhosa. E mãe, né, também, de 2 menininhas, assim. Então, a gente meio que... O meu projeto tinha muito a ver com... Conversava com o que era o Desafio LED. E aí, do Top 80, a gente tinha que fazer algumas coisas, a gente tinha essas reuniões de 2, 3 horas com eles, foi para um top 40, era seco, corte seco. Metade. No top 40 eu passei, eu falei, o quê? Tô no top 40? Como assim, gente? 40 pessoas de todo o Brasil. 40 pessoas de todo o Brasil com um projeto de educação. Aí eu falei, gente, como assim? Aí, nesse período, a minha mãe fez uma cirurgia. Minha mãe tava com um câncer de pele. Ela fez uma pequena cirurgia. Perdi a minha bisa no dia do Top 20 e eu passei. Eu recebi ao mesmo tempo as duas notícias. Meu Deus. 6 horas da tarde. Eu estava em São Gonçalo, na casa de uma amiga, me preparando para ir para um congresso de doulas em São Paulo. E muito ansiosa. Eu falei, não vou passar. Minha mãe me liga e fala, filha, sua bisa partiu. Eu entendi, enfim, os processos normais. E a equipe da Mastertech me manda uma mensagem, parabéns, você é top 20. Eu falei, uou, e eu num ônibus indo pra São Paulo. Indo pra São Paulo. E aí foi uma loucura, assim, eu não sabia o que eu tava sentindo. Eu fui chorando Rio, São Paulo. E aí cheguei lá num congresso de doulas. E aí eu falei, gente, eu tô no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E aí tive a reunião do top 20 para o top 10, lá em São Paulo, no meio do congresso. Participei da reunião. Falei, tô feliz, top 20, tá ótimo. Passei pro top 10. Olha. E aí, o top 10, a gente tinha uma banca com a Globo. E aí eu falei, gente, impossível, não vou passar. E a gente tinha que fazer um pitching, né, de apresentação. A gente tinha que apresentar, por exemplo, na verdade, era uma outra cartilha. E aí eu fui melhorando. Não sei se pega aqui, é pequeno, mas ela fez uma cartilha do Útero Pop, arte, ciência e educação. Ela vai se desdobrando aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu botar aqui na frente do... Aí aqui, ó, por exemplo, aqui, né, a gente tem o nome. Aqui eu falo, né, assim como as fases da lua, né, os ciclos menstruais tem, né, tipo a lua crescente, lua minguante, lua cheia. Aqui a anatomia reprodutiva, né, ali eu fiz a questão de colocar vulva, né, não é pepeca, a gente tem muito essa questão. Ali eu coloquei um caça-palavras, porque enquanto a pessoa tá ali fazendo caça-palavras, ela olha a anatomia, e aí do outro lado...
eu coloquei pequenos resumos, assim, né? Por exemplo, a higiene, coisa básica mesmo, sabe, gente? Sobre a higiene, aqui os tipos de absorventes, né? De paninho, convencional, OB, de silicone e tudo mais. E, enfim, do lado, sobre o que é a menstruação, como que funciona e o que é menarca, né? Que muita gente não conhece o que é menarca, sim, que é a primeira menstruação de uma menina, de uma pessoa que sangra. É o início de um novo ciclo biológico. Exato. E aí, Milena, você, depois do top 20... Eu fui pro top 10, que foi a banca com a Globo. Aham. E aí eu tava muito nervosa, tava na minha mãe Quem não, né? dia. Aí, tipo assim, eu tive que defender o meu projeto pra Globo. E aí, minutos depois, a Camila me manda um vídeo, junto com a equipe da Mastertech, falando: parabéns, você é top 5, você vai pro palco. E aí, de quase 3.500 inscritos, finalizamos em os 5 mais do país no Festival LED da Rede Globo, lá no Museu da Manhã. E aí eu apresentei o meu pitching ao vivo. Que legal, parabéns. Obrigada, amigo. E aí eu apresentei o que era o Uteropop, tá gravado, tem no Globoplay também, quem quiser lá dar uma olhada. E tinha a Sabrina Sato, né, apresentando. Tinha a Monique Evely, do Shark Tank, a investidora Monique Evely, e que, inclusive, a gente tá fazendo uma mentoria com ela. Então, assim, a gente tá tendo mentoria de investimento com a Monique Evely do Shark Tank. Globo, obrigada, tá? E, enfim, o Ferreirinha, que é uma figura política, enfim, do Rio. E a Thaísa, que é uma menina, uma mulher incrível, que trabalha na Globo, no G1 há 18 anos. Ou seja, a gente tinha uma banca ao vivo, era ao vivo, eles decidiam ao vivo. E aí eu fiquei em segundo lugar. De 3.500 pessoas. De 3.500. Uma grande vitória, né, Milena? Uma grande vitória. E simbólica, sabe, Torugo? Porque o primeiro lugar ficou com a Ana. A Ana é uma menina preta, periférica de São Gonçalo, mãe de uma criança autista. E o projeto dela é sobre o Tiguio, que chama. Então, assim, foi incrível, assim, dividir esse palco, esse primeiro e segundo lugar com a Ana. Foi lindo, assim, tinham crianças ali de São Gonçalo. Então, tipo assim, ver o primeiro lugar de uma mulher que representa o país inteiro e ser o segundo lugar dela foi uma honra, assim, tipo, de verdade. Bacana demais. E me conta, os próximos... O que é que você tem pra galera? Assim, tipo, gente, a gente pode fazer esse trabalho, vocês podem me ver aqui ou ali. O que você tá propondo agora? Então, muita coisa tá acontecendo, tá vindo por aí. Enfim, o Uteropop, ele vai atuar nas escolas, assim. Eu só tô organizando tudo, porque tá meio confuso, mas principalmente ele vai vir forte com cultura popular. É um projeto pra ficar. É um projeto pra ficar. Bacana. Então, assim, tem coisas aí, a gente tá pensando em algumas coisas junto com a FESO, com o Carnaval. Calma que vem. Maneiro. Então, assim, tem coisas vindo para que a gente possa realmente falar sobre essa linguagem popular, né? E que a gente possa educar as pessoas através da arte, da educação e da ciência, assim. Então, tá sendo um grande respiro, assim. É uma loucura, tá, gente? Inclusive, o festival, o Desafio LED, tá aberto as inscrições. Então, quem quiser se inscrever, se inscreva. Pra 2026, né? Pra 2026. Fica, se não me engano, até o mês que vem. E, gente, é possível. Se eu conseguir, você consegue também. Entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. Onde é que as pessoas te encontram? Suas redes sociais? Minhas redes sociais. Tem o meu perfil pessoal, né? Que é o Milena Nicolai. Que é só... @Milena Nicolai com Y no final. E tem o do Uteropop, gente. Quem quiser, é só escrever Uteropop, tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no YouTube. Ainda não tem muita coisa, calma. @Uteropop. É tudo Uteropop. Perfeito. É simples e fonético. Perfeito. É isso. Gente, conversamos aqui hoje com Milena Nicolai. Foi um grande prazer receber você, ouvir sua história, relembrar muito carinhosamente tudo que a gente fez, tudo que a gente viveu, né? Nesse início de carreira, nossa montagem do Paixão Musical, do Jesus Cristo Superstar. Foi uma delícia conversar contigo. Eu tive o prazer de encontrar a Milena um dia no ônibus. A gente sentou um do lado do outro e aí ela me contou essa história. Eu falei, as pessoas precisam saber disso, né? E agora estamos aí. Então,
Muito obrigado. Obrigada a você. Pelo carinho, pela presença. Verdade. Foi uma delícia. É uma honra. Gente, pedir vocês, mais uma vez, para seguir a gente no Arte Seria Podcast, lá no Instagram, né? @Arte Seria Podcast. E também no YouTube. Você pode ajudar a gente, não só assistindo, mas você pode compartilhar para mais pessoas ficarem sabendo, mais pessoas seguirem. Queria agradecer imensamente aqui a agência Zion. Segue a agência também, que é uma patrocinadora e idealizadora do podcast. Você vai ajudar a gente seguindo tanto a Arte Seria Podcast quanto a agência Zion, Z-I-O, 2 N's no final. Gente, muito obrigado pelo carinho. Um beijo, até o próximo.